Embora muitos conheçam a famosa expressão "nada é certo", exceto a morte e os impostos, acontece que a Bíblia menciona algumas pessoas que nunca experimentaram a morte. Enquanto muitos poderiam pensar inicialmente em Jesus como um exemplo, uma crença central no cristianismo, de acordo com os evangelhos, é que Jesus realmente morreu antes de sua ressurreição dentre os mortos. No entanto, a Bíblia nos dá os nomes de 3 pessoas que nunca conheceram a morte. A terceira pessoa é o tema de um dos maiores mistérios da Bíblia. Em primeiro lugar, Enoque. O primeiro homem da Bíblia do qual se diz que nunca morreu foi um dos descendentes de Adão, não de Caim nem de Abel, mas do terceiro filho de Adão e Eva. Ele também foi bisavô de Noé e teve linhagem de outras figuras notáveis da Bíblia. Numa era em que Deus ainda não havia estabelecido o limite de vida de 120 anos mencionado em Gênesis 6:3, muitas pessoas viveram mais de um século. No entanto, Enoque desafiou as expectativas ao se tornar pai aos 65 anos e viver até a idade de 365 anos. Durante esse período tumultuado, antes do grande dilúvio, as pessoas não andavam fielmente com Deus e seguiam seus próprios caminhos, caminhos tortuosos de pecado. No entanto, Enoque se destacou ao andar fielmente com Deus e desenvolver um relacionamento profundo com Ele. Em Gênesis 5:22 e 24, lemos que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Esta passagem indica o vínculo estreito de Enoque com Deus e o fato extraordinário de que Deus escolheu levá-lo ao céu sem que ele experimentasse a morte física. Lucas menciona Enoque em sua lista de antepassados de Jesus em Lucas 3:37. Hebreus 11 também menciona Enoque em uma lista de antigos israelitas que são elogiados por sua grande fé. Hebreus 11, 5-6 diz que antes de ser levado, Enoque foi elogiado como alguém que agradava a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com fervor. Ao longo da Bíblia, a frase "Deus o levou" é usada repetidamente ao se referir a Enoque. O livro de Hebreus esclarece que essa frase não é apenas simbólica, ela significa que Enoque não experimentou a morte como normalmente a experimentamos. Hebreus 11:5 reforça essa afirmação. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque também foi abençoado com o dom de profecia quando profetizou a vinda de Jesus Cristo. Este caso é descrito em Judas 1:14-15, que diz: "Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e para condenar todos os ímpios por todos os atos de impiedade que cometeram e por todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele." Mas o legado de Enoque não terminou com ele. Seu bisneto, Noé, também andou fielmente com Deus. Devido à sua justiça, apenas Noé e sua família foram salvos durante o catastrófico grande dilúvio. A vida de Enoque é um poderoso testemunho de fé, obediência e fidelidade que agradou a Deus a tal ponto que ele escolheu retirar Enoque deste mundo terreno. Imagine isso. O segundo caso é Elias. A figura mais conhecida da Bíblia que não morreu foi um profeta durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel em Israel. Ele era conhecido por sua ousadia ao falar contra ídolos e falsos deuses que o povo de Israel havia começado a adorar. Elias também realizou muitos milagres, como fazer descer fogo do céu para demonstrar que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. 1 Reis 18:38. Ele foi usado por Deus para provocar arrependimento e reforma em Israel.
Durante esse período, as nações israelitas se desviaram da fé de seus antepassados e abandonaram a Deus para adorar ídolos pagãos. Essa mudança para a idolatria foi instigada pelo malvado rei Jeroboão. Jezabel, a esposa do rei Acabe, era particularmente devota à adoração de ídolos e influenciou seu marido a construir um templo para o deus pagão Baal, desviando muitos israelitas da verdadeira adoração a Deus. Ao presenciar o declínio espiritual de sua nação, o profeta Elias se opôs à impiedade do rei Acabe, instando-os a se arrepender e voltar ao Deus de Israel. No entanto, o rei permaneceu obstinado e não quis dar ouvidos ao conselho de Elias. Em resposta, o profeta Elias profetizou que haveria uma severa seca como castigo, sem chuva nem orvalho caindo sobre a terra, até que ele orasse pelo fim dela. Durante 3 anos e meio, os céus permaneceram fechados, causando seca e fome generalizadas em toda a terra. A história de Elias, que não morreu e foi levado diretamente ao céu, é ainda mais clara e dramática do que a de Enoque. O assistente de Elias, Eliseu, foi avisado de sua partida em 2 Reis 2:3, que diz: Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que o Senhor hoje vai tomar o seu senhor, elevando-o acima de você? No dia escolhido por Deus, Elias partiu de Gilgal, acompanhado por Eliseu. Eles chegaram às margens do rio Jordão, seguidos por 50 discípulos dos profetas de Jericó, que ficaram observando à distância. Elias pegou seu manto e o enrolou como um bastão, batendo nas águas e fazendo-as se dividir. Os profetas atravessaram o rio em terra seca, caminhando ao lado de Eliseu pelas águas divididas. Elias perguntou se havia algo que Eliseu desejava antes que Deus o levasse. Eliseu expressou seu desejo de uma porção dobrada do Espírito Divino de seu mestre. Elias lhe assegurou que, embora fosse um pedido importante, seria concedido se Eliseu testemunhasse sua ascensão ao céu. Enquanto continuavam conversando, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo apareceu de repente, separando-os. Elias subiu ao céu em um redemoinho, como descrito em 2 Reis 2:11. O terceiro mistério é Melquisedeque. Poucos enigmas da Bíblia atraíram mais interesse do que a identidade de Melquisedeque, que é amplamente considerado o maior mistério da Bíblia. Em Hebreus 6:19-20, é mencionado que Jesus Cristo, após sua ressurreição, ocupa o posto de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A tradução de Moffat expressa de forma mais direta, afirmando que Jesus tem um status equivalente ao de Melquisedeque, descrito como da ordem de. Então, quem é Melquisedeque? Primeiro, vale notar que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa figura enigmática serviu como sacerdote do Deus Altíssimo, como detalhado em Gênesis 14. Durante esse tempo, houve uma guerra entre várias cidades-estado antigas em Canaã e Mesopotâmia. O sobrinho de Abraão, Ló, e sua família foram capturados. Quando um dos homens de Ló conseguiu escapar e dar a notícia a Abraão, ele tomou medidas, armando 318 de seus próprios servos e perseguindo os invasores. Abraão os localizou e conseguiu resgatar Ló e sua família, trazendo-os de volta em segurança para as cidades de Canaã. No retorno de Abraão dessa ousada missão de resgate, uma figura misteriosa aparece repentinamente na cena. Melquisedeque, que veio ao encontro de Abraão. Aqui está o relato, em Gênesis 14:18-20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo.
Primeiro, observemos que Melquisedeque era rei de Salém, que é a cidade de Jerusalém. Salém vem da palavra hebraica que significa paz, o que faria de Melquisedeque o rei da paz. Segundo, o nome hebraico Melquisedeque significa rei da justiça. Terceiro, essa mesma figura é mencionada no Salmo 110, 4, falando profeticamente de Cristo. Davi afirmou: o Eterno jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo é citado novamente em Hebreus 5, 6 a 10. Hebreus 7, 3 diz que Melquisedeque não teve pai nem mãe, e não há registro de seus antepassados. Ele nunca nasceu nem morreu, mas sua vida é como a do Filho de Deus, sendo sacerdote para sempre. Esta é a nossa prova bíblica de que ele nunca morreu. Mas isso ainda não resolve nosso mistério. Quem realmente é Melquisedeque? Muitas pessoas acreditam que Melquisedeque foi Jesus. Vamos explorar isso um pouco. Em Hebreus 7, 20 a 21, Deus jurou que Cristo seria sacerdote para sempre. O texto diz: o Senhor jurou e nunca mudará de opinião. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Além disso, seu nome, que significa Rei da Justiça, é um ponto em que muitos se apoiam para fazer essa afirmação. O próprio Jesus disse em Mateus que a justiça própria dos humanos diante de Deus é como trapo de imundícia. Ninguém pode ser justo, exceto Deus. Portanto, o fato de o nome de Melquisedeque significar Rei da Justiça dá suporte a essa narrativa. Em Hebreus 7, lembremos que esse homem era o Rei da Paz. Salém, de onde deriva o nome Jerusalém, significa paz. E lembrem-se de que Jesus é chamado de Príncipe da Paz. Nenhum ser humano poderia ser o Rei da Paz. Romanos 3,17 nos diz que ninguém é justo e que seguiram um caminho que não conhecem a paz. Então, como pode um homem ser ao mesmo tempo Rei da Justiça e da Paz? Além disso, o fato de Melquisedeque não ter tido mãe, nem pai, nem descendência, ou como diz a tradução de Phillips, não tinha pai nem mãe e não tinha árvore genealógica, significa que ele não nasceu como os seres humanos. Isso não significa que os registros de nascimento de Melquisedeque foram perdidos, pois sem tais registros os sacerdotes humanos não poderiam servir, como descrito em Esdras 2,62. As Escrituras também revelam que Melquisedeque é continuamente um sacerdote. Sabemos também que Deus jurou que Cristo sempre seria um sacerdote, e seu sacerdócio está na ordem de Melquisedeque. Poderiam ser a mesma pessoa? Aqui é onde esta narrativa se torna um pouco complicada. Sabemos que no Novo Testamento, Jesus tem pai e mãe e morre e ressuscita. Melquisedeque poderia realmente ser Jesus, apesar de Jesus ter pai, mãe e ter morrido? Quem realmente sabe? Pessoas do outro lado do debate afirmam que o autor do livro de Hebreus estava falando de forma figurada, querendo dizer que Melquisedeque era como Jesus ou se assemelhava a Jesus. Elas também afirmam que, em praticamente todas as outras aparições de Deus na Bíblia, a pessoa que encontra Deus tem certa consciência de que esteve na presença do divino. Mas na história de Melquisedeque, não há um momento em que Abraão reconheça que esteve na presença de Deus. Melquisedeque aparece e desaparece abruptamente da narrativa, mas não há nada em Gênesis 14 que nos leve explicitamente a ver que o próprio Deus esteve presente. Outro ponto que levantam é que, anteriormente, em Hebreus 5:1, o autor diz que cada sacerdote é escolhido dentre os homens. O objetivo do sacerdócio é que um ser humano escolhido e ungido se apresente diante de Deus como nosso representante.
Como Jesus era completamente homem no Novo Testamento, além de ser completamente Deus, ele podia servir como nosso sacerdote perfeito. Mas antes de Jesus, o sacerdote supremo, a Bíblia ensina claramente que os sacerdotes são humanos, que desempenham um papel de representação. No entanto, essas diferenças de opinião não devem nos distrair nem nos dividir. No final das contas, o que mais importa é que temos um grande sumo sacerdote chamado Jesus, que pagou pelos nossos pecados, que defende o nosso caso diante de Deus e que nos ama com amor eterno. Se você gostou deste vídeo, apoie-nos inscrevendo-se em nosso canal de Segredos Bíblicos, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Convido você a assistir a qualquer um dos 2 vídeos que aparecem na tela. Que Deus te abençoe abundantemente.